Você acorda, os pés tocam o chão do quarto, o café já está passando na cozinha e aquele cheiro familiar deveria ser um convite para o dia começar bem. Mas antes mesmo de se levantar, você já sente aquele peso que não tem nome certo. Não é tristeza, não é preguiça, é uma espécie de chumbo interno que não vai embora com o amanhecer. Você chega à cozinha, prepara o café do jeito que sempre preparou e senta à mesa esperando que aquela primeira refeição faça alguma coisa diferente. Mas depois de meia hora, a sensação é a mesma de sempre. Corpo pesado, mente embaçada, aquela dificuldade de concentrar que você tenta disfarçar quando precisa trabalhar ou cuidar da casa. E você pensa, mais uma vez, que talvez seja a idade, o estresse, algo que simplesmente precisa aprender a carregar. O que ninguém te contou é que esse cansaço que começa logo de manhã, logo depois do café da manhã, pode ter uma causa muito específica. E essa causa está diretamente conectada a um erro silencioso que milhares de pessoas cometem todos os dias na primeira refeição, especialmente depois dos 50 anos, especialmente quando a tireoide já não funciona com a mesma eficiência de antes. Um erro que parece inofensivo, que parece até saudável, mas que na verdade está sabotando a sua energia nas próximas horas, de um jeito que a maioria dos médicos nunca vai ter tempo de explicar numa consulta de 20 minutos. A boa notícia é que esse erro tem solução, e ela é mais simples do que você imagina. Se você chegou até aqui, fico muito feliz, porque o que vou te contar hoje pode ser o começo de uma mudança real na sua disposição e na qualidade do seu dia inteiro. Fique comigo até o final, porque cada parte deste vídeo foi pensada especificamente para quem vive com hipotireoidismo e já se cansou de acordar cansado. Meu nome é Dr. Augusto Ribeiro, sou médico especialista em hormônios, tireoide e bem-estar, e há mais de 15 anos acompanho pacientes com hipotireoidismo aqui no Brasil. Ao longo dessa trajetória, já atendi centenas de pessoas com exatamente essa queixa. Um cansaço que começa cedo, piora depois do café da manhã e não melhora nem com repouso, nem com suplemento, nem com boa vontade. Eram pessoas dedicadas, que tomavam o remédio certinho, que tentavam comer bem, e mesmo assim não conseguiam entender por que a energia simplesmente não vinha. E eu percebi, depois de muito estudo e muita observação clínica, que o problema quase nunca estava no remédio. O problema estava num padrão alimentar muito específico que acontecia logo de manhã, antes de qualquer outra coisa, e que interferia diretamente na forma como o corpo metabolizava os hormônios tireoidianos ao longo do dia. Esse padrão é o que eu chamo de erro matinal silencioso, e ele é surpreendentemente comum entre pessoas acima dos 50 anos, especialmente porque o metabolismo muda depois dessa idade de um jeito que poucos profissionais de saúde sabem explicar de forma clara e prática. O que eu quero fazer hoje é abrir esse assunto com você de um jeito completamente diferente do que você já leu ou ouviu. Quero te mostrar o mecanismo real por trás desse cansaço matinal. Quero te apresentar os erros específicos que provavelmente estão acontecendo na sua primeira refeição. E quero te dar um protocolo simples, baseado em ciência, que você pode começar a aplicar amanhã cedo mesmo, sem precisar comprar nada complicado, sem precisar fazer uma dieta radical e sem precisar mudar tudo de uma vez na sua rotina. O que muda é a sequência. O que muda é o contexto. E essa diferença pode transformar completamente como você se sente a partir do meio da manhã. Antes de entrar nos detalhes desse protocolo, eu quero fazer um convite. Se você ainda não está inscrito neste canal, eu te peço com carinho que faça isso agora, clicando no botão de inscrição e ativando o sininho de notificações. Não estou pedindo isso por uma questão de números ou estatísticas. Estou pedindo porque eu sei o quanto é solitário viver com hipotireoidismo, o quanto é frustrante se sentir mal e não conseguir uma explicação que faça sentido, o quanto é desgastante ouvir que seus exames estão normais quando seu corpo claramente está dizendo que algo não está certo. Este canal nasceu exatamente para ser esse espaço que faltava. Um lugar onde a informação é explicada com cuidado, onde o seu sofrimento é levado a sério, onde você não precisa ter diploma de medicina para entender o que está acontecendo com seu próprio corpo. Toda semana eu publico conteúdos novos sobre tireoide, energia, alimentação, sono, hormônios e qualidade de vida. Sempre com a mesma proposta: te dar ferramentas reais para que você possa viver melhor,
com mais disposição, com mais clareza mental e com mais controle sobre a sua saúde. Se inscrever aqui é um gesto de cuidado com você mesmo. E você merece esse cuidado. Tudo que eu te ensinei até agora funciona. Mas eu sei que a maioria das pessoas precisa de alguém do lado todos os dias para não perder a consistência nos primeiros dias mais difíceis. Porque eu vejo no meu consultório todos os dias pessoas que já tentaram de tudo. Tomavam a levotiroxina certinho, não pulavam nenhum dia, faziam os exames regulares, o TSH voltava para a faixa de referência, e mesmo assim aquela sensação de peso no corpo logo de manhã não ia embora. Já tinham experimentado suplementos de vitamina D, magnésio e complexo B que prometiam energia instantânea, sentiam uma leve melhora nos primeiros dias e depois tudo voltava exatamente ao que era. Já tinham tentado tomar café em jejum achando que isso aceleraria o metabolismo e acordavam com o estômago irritado e o foco ainda mais comprometido. Já tinham cortado o glúten, o açúcar e os laticínios, e depois de meses de restrição não sentiam a diferença que esperavam. Já tinham tentado sucos verdes logo cedo, acreditando que estavam nutrindo o corpo, sem saber que alguns desses ingredientes estavam interferindo diretamente na absorção do hormônio tireoidiano. E, depois de todo esse esforço, foram acumulando em silêncio a sensação de que talvez esse cansaço fosse algo para aprender a conviver. Mas eu preciso te dizer com clareza: não é culpa sua. Essas estratégias falharam não porque você não se dedicou o suficiente, mas porque nenhuma delas chegava na causa real do que está roubando a sua energia todas as manhãs. Deixa eu te explicar de um jeito simples o que eu aprendi estudando a conexão entre o café da manhã, o intestino e a tireoide depois dos 50 anos. O intestino não é apenas o seu órgão digestivo. Ele é o quartel-general do seu sistema imunológico e o ambiente onde boa parte da ativação dos hormônios tireoidianos acontece. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, e esse desequilíbrio se agrava com o envelhecimento, as bactérias inflamatórias começam a liberar substâncias que interferem diretamente na conversão do T4 em T3, que é o hormônio tireoidiano ativo. Você pode estar tomando o remédio certo, com a dose certa, mas se o intestino não está convertendo adequadamente, o hormônio que chega nas suas células é insuficiente. E células com pouco T3 produzem pouca energia. Não é fraqueza, é biologia. E a boa notícia é que biologia a gente pode mudar. Depois de estudar os protocolos das principais clínicas de endocrinologia e gastroenterologia dos Estados Unidos e da Europa, e de aplicar esses métodos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu cheguei a uma combinação específica de ingredientes fermentados que, quando consumida de forma consistente e no momento certo da manhã, consegue modular progressivamente a resposta inflamatória intestinal em poucas semanas. O que eu descobri é que não basta tomar um probiótico isolado ou incluir um ingrediente saudável no café da manhã. É preciso combinar os ingredientes certos, no processo de fermentação correto, antes do restante da refeição matinal. Essa diferença é o que separa quem fica meses sem resultado de quem começa a sentir melhora já na primeira semana. Foi pensando em tudo isso que eu e minha equipe criamos o Beterraba App, um guia completo que funciona como um protocolo orientado no seu celular, desenhado especialmente para pessoas com hipotireoidismo que querem modular progressivamente a inflamação intestinal e recuperar a capacidade do corpo de converter e usar os hormônios tireoidianos de forma eficiente. Ele te mostra exatamente como preparar a fermentação, qual o horário ideal de consumo pela manhã, como combinar os ingredientes da forma certa para potencializar a ação anti-inflamatória, e acompanhe o seu progresso e seus sintomas dia a dia ao longo dos 30 dias do protocolo. São 5 minutos por dia que já transformaram a rotina de centenas dos meus pacientes. Sem clínica, sem suplementos caros, sem complicação, com ingredientes que você encontra em qualquer mercado perto de casa. Se você quiser ter esse protocolo completo disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Agora deixa eu te explicar com detalhes o que está realmente acontecendo no seu corpo quando você comete esse erro logo de manhã e por que ele é especialmente prejudicial depois dos 50 anos. A primeira coisa que você precisa entender é que o café da manhã depois dos 50 anos não é apenas uma refeição. Ele é um sinal hormonal.
É o primeiro conjunto de informações que o seu corpo recebe sobre o ambiente externo depois de horas de jejum noturno. Durante a noite, enquanto você dormia, o seu fígado estava trabalhando para converter o T4 armazenado em T3 ativo. O seu intestino estava reorganizando a microbiota. O seu córtex adrenal estava preparando uma pequena dose de cortisol para o seu despertar, o que é completamente normal e necessário para que você consiga sair da cama com alguma disposição. Mas quando o primeiro alimento que você oferece ao seu corpo, depois desse trabalho noturno, é o tipo errado, no contexto errado, a cascata hormonal que deveria começar de forma equilibrada se desorganiza. E os efeitos dessa desorganização aparecem entre 30 minutos e 2 horas depois da refeição, exatamente quando você está tentando ser produtivo, cuidar da família, trabalhar ou simplesmente viver o dia com dignidade. Existem basicamente 3 erros que se repetem com enorme frequência no café da manhã de quem tem hipotireoidismo depois dos 50 anos. O primeiro é o consumo de cálcio ou antiácidos próximo ao horário da levotiroxina. Muita gente toma o remédio e em seguida toma leite, iogurte ou até um suplemento de cálcio sem saber que o cálcio se liga à levotiroxina no trato digestivo e impede a sua absorção de forma significativa. Estudos publicados no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostram que o cálcio pode reduzir a absorção do hormônio em até 40% quando consumido na mesma janela de tempo. Isso significa que parte do medicamento que você toma todos os dias pode estar sendo desperdiçado antes mesmo de chegar à corrente sanguínea. O segundo erro é o consumo de soja e seus derivados logo de manhã. A proteína de soja contém compostos chamados isoflavonas, que interferem diretamente na atividade dos receptores tireoidianos nas células. Muita gente bebe leite de soja, come tofu ou consome algum produto derivado de soja no café da manhã, achando que está fazendo uma escolha saudável, sem saber que esses alimentos têm um timing específico que precisa ser respeitado por quem tem hipotireoidismo. O terceiro erro, e esse é o mais surpreendente, é o consumo de sucos de vegetais crucíferos crus em jejum. O repolho cru, a couve crua, o brócolis cru, quando consumidos logo de manhã em jejum, liberam compostos chamados goitrógenos, que inibem a captação de iodo pela tireoide. E sem iodo, a tireoide não consegue produzir hormônios com eficiência. Cozinhar esses vegetais neutraliza grande parte dos goitrógenos, mas crus e em jejum, eles criam um ambiente que é especialmente problemático para quem já tem a função tireoidiana comprometida. Esses 3 erros sozinhos já seriam suficientes para explicar por que tantas pessoas com hipotireoidismo se sentem bem piores de manhã do que em qualquer outro momento do dia. Mas existe um quarto fator que agrava tudo isso especificamente depois dos 50 anos: a queda na produção de ácido gástrico. Com o envelhecimento, a mucosa gástrica perde gradualmente a capacidade de produzir ácido clorídrico na quantidade necessária para uma digestão eficiente. Isso significa que mesmo os nutrientes que você está ingerindo corretamente são absorvidos de forma parcial. E os hormônios que precisam de cofatores como selênio, zinco e ferro para serem ativados ficam sem a matéria-prima necessária. É uma cascata silenciosa que acontece devagar ao longo de anos e que vai minando a energia de forma tão gradual que a maioria das pessoas não consegue identificar quando exatamente as coisas começaram a piorar. Eu quero fazer uma pausa aqui e te perguntar uma coisa com toda sinceridade. Você já passou por uma manhã em que acordou relativamente bem, tomou seu café da manhã como sempre, e em menos de 1 hora estava com aquela sensação de que a energia foi embora de vez? Como se alguém tivesse desligado uma chave? Aquele momento em que você olha para a lista de coisas que precisa fazer e sente que não vai conseguir nem começar. Eu sei que essa sensação é exaustiva de um jeito que vai muito além do cansaço físico. É um cansaço que abala a confiança, que faz você se perguntar o que está fazendo de errado, que isola porque ninguém ao redor parece entender o que você está vivendo. Se você se reconhece nessa descrição, eu quero que você vá até os comentários agora e escreva exatamente isso. Eu me canso logo depois do café da manhã e não entendo por quê. Pode copiar e colar essa frase exatamente como está. Escrever isso publicamente é um gesto pequeno, mas poderoso. Porque cada vez que alguém comenta aqui, outra pessoa que está passando pela mesma coisa vê que não está sozinha.
E às vezes é exatamente isso que falta. Saber que há outras pessoas que entendem, que vivem o mesmo e que também estão buscando um caminho melhor. A ciência por trás do que acontece no corpo de uma pessoa com hipotireoidismo depois dos 50 anos é fascinante e ao mesmo tempo muito clara quando você tem as informações certas. Vou te explicar o mecanismo de um jeito que faz sentido de verdade, sem jargões desnecessários. Pense no seu metabolismo como uma usina de energia. Para que essa usina funcione, ela precisa de combustível e de um sistema de distribuição eficiente. O combustível são os nutrientes que você come. O sistema de distribuição são os hormônios tireoidianos, especialmente o T3, que é o hormônio ativo que entra dentro de cada célula e diz a ela: produza energia agora. O problema com o hipotireoidismo não é apenas que a usina produz menos combustível. O problema real, aquele que a maioria dos tratamentos convencionais não aborda de forma completa, é que o sistema de distribuição está comprometido. Você pode repor o hormônio com a levotiroxina, e isso é fundamental e necessário. Mas se o ambiente onde esse hormônio precisa ser convertido e distribuído está inflamado, a entrega nas células continua sendo insuficiente. Um estudo publicado no Journal of Thyroid Research em 2019 mostrou que pacientes com hipotireoidismo que apresentavam disbiose intestinal, ou seja, desequilíbrio na microbiota do intestino, tinham níveis de T3 livre significativamente menores do que pacientes com microbiota equilibrada, mesmo quando os dois grupos recebiam a mesma dose de levotiroxina. Isso é extraordinariamente importante, porque significa que o intestino não é apenas um canal por onde os nutrientes passam. Ele é um participante ativo no processo de ativação hormonal. Pesquisadores de Harvard publicaram em 2021 uma análise mostrando que aproximadamente 20% da conversão de T4 em T3 acontece no trato gastrointestinal, mediada por enzimas das próprias bactérias intestinais benéficas. Quando essas bactérias são substituídas por cepas inflamatórias, essa conversão cai drasticamente. E o resultado é exatamente o que tantos pacientes descrevem: tomar o remédio todo dia, fazer os exames, ver o TSH na faixa de referência e ainda assim se sentir exausto, frio, com dificuldade de concentrar e com um metabolismo que parece ter esquecido como funciona. Além do intestino, existe outro fator que a ciência tem estudado com crescente interesse: o impacto do cortisol matinal sobre a função tireoidiana. Depois dos 50 anos, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que é o sistema que regula o cortisol, perde parte de sua precisão. Em vez de produzir um pico controlado de cortisol logo ao acordar, que é o que deveria acontecer, muitas pessoas passam a produzir um pico exagerado, ou ao contrário, um pico insuficiente. Quando o cortisol está elevado pela manhã de forma desproporcional, ele compete diretamente com os hormônios tireoidianos pelos receptores celulares. É como se dois mensageiros estivessem tentando passar pela mesma porta ao mesmo tempo, e o cortisol, por ser produzido em maior volume, acaba ganhando a disputa. O resultado é que o T3 fica circulando no sangue sem conseguir entrar nas células que precisam dele para produzir energia. Um estudo da Cleveland Clinic, publicado em 2020, identificou que mulheres acima dos 50 anos com hipotireoidismo e cortisol matinal alterado apresentavam fadiga significativamente mais intensa do que aquelas com cortisol equilibrado, independentemente dos níveis de TSH. Isso explica por que o exame pode estar normal e a pessoa ainda se sentir péssima. E por que o café da manhã tem um papel tão decisivo na forma como o dia inteiro vai se desenvolver. Agora que você entende o mecanismo, quero te apresentar o protocolo que desenvolvi ao longo de anos de observação clínica e que tem transformado a manhã de centenas dos meus pacientes. São 3 passos simples, sequenciais e com base científica sólida. O primeiro passo se chama janela de proteção hormonal. Ele começa antes mesmo de qualquer alimento. Logo que você acorda, antes do café, antes do suco, antes de qualquer coisa, você toma levotiroxina com água em temperatura ambiente, como sempre deveria ser feito. Mas o que muda é o que vem a seguir. Você espera um mínimo de 45 minutos, de preferência 60, antes de ingerir qualquer alimento ou bebida que não seja água pura. Essa janela existe por uma razão muito clara. A levotiroxina precisa de um ambiente gástrico específico para ser absorvida de forma eficiente. E qualquer alimento, qualquer bebida com calorias ou compostos bioativos, nesse período interfere nessa absorção.
A maioria das pessoas espera apenas 20 ou 30 minutos, que é o mínimo recomendado em muitas bulas. Mas os estudos mostram que a absorção ideal acontece quando a janela é de pelo menos 45 minutos. Durante esse período, você pode usar o tempo para fazer uma caminhada leve, preparar o café da manhã, tomar banho ou simplesmente sentar em silêncio com uma xícara de água quente. Uma das minhas pacientes, Rosângela, 56 anos, diagnosticada com hipotireoidismo de Hashimoto há 8 anos, me contou que simplesmente estender essa janela de 20 para 55 minutos foi a mudança mais impactante que ela já fez no tratamento. Em menos de 3 semanas, ela percebeu uma diferença real na disposição da manhã, que não conseguia explicar até eu mostrar a ela a ciência por trás disso. O segundo passo se chama ativação enzimática intestinal. Depois que a janela de proteção hormonal se encerra, antes de qualquer outro alimento do café da manhã, você consome uma pequena porção de alimento fermentado vivo. Pode ser kefir de água, pode ser um chucrute caseiro ou pode ser a preparação fermentada de beterraba que eu vou detalhar mais adiante. O objetivo desse passo é simples: repovoar o intestino com cepas bacterianas benéficas antes da chegada dos demais nutrientes do café da manhã. Quando as bactérias benéficas chegam primeiro, elas preparam o ambiente intestinal para receber os nutrientes de forma mais eficiente, reduzem a resposta inflamatória local e criam as condições ideais para que a conversão de T4 em T3 aconteça com mais eficiência ao longo das próximas horas. Um estudo publicado na revista Nutrients em 2022 mostrou que o consumo de alimentos fermentados logo pela manhã, em jejum relativo, aumentava a concentração de bactérias Lactobacillus e Bifidobacterium no intestino delgado em até 32% quando comparado ao consumo no restante do dia. Essa diferença de contexto temporal faz toda a diferença na colonização eficiente. Meu paciente Cláudio, 53 anos, contador, que me procurou reclamando de um cansaço matinal tão intenso que estava comprometendo sua produtividade no trabalho, começou a aplicar esse segundo passo e em 15 dias já relatava que conseguia chegar ao meio-dia sem aquela queda de energia que antes era inevitável. O terceiro passo se chama composição anti-inflamatória matinal. Esse passo trata da estrutura do café da manhã em si. A ideia central é montar uma primeira refeição que não provoque pico de insulina intenso, que não contenha goitrógenos crus, que não sobreponha ao horário da levotiroxina, alimentos que competem com sua absorção e que forneça ao corpo os cofatores específicos que a tireoide precisa para funcionar bem. Na prática, isso significa incluir uma fonte de proteína de qualidade, como ovos, frango desfiado ou atum, em vez de iniciar com pão e frutas doces. Significa incluir uma gordura boa, como azeite de oliva ou abacate, que ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis essenciais para a função tireoidiana. E significa evitar totalmente o leite de soja, o iogurte de soja e qualquer produto à base de soja nesse horário. Um estudo da Universidade de Tóquio de 2018 mostrou que mulheres com hipotireoidismo que adotaram um café da manhã de baixo índice glicêmico com proteína e gordura boa apresentaram melhora de 28% nos níveis de T3 livre em relação ao grupo controle. Minha paciente Fernanda, 58 anos, professora aposentada, que passou anos acreditando que o cansaço fazia parte da sua idade, me disse numa consulta de retorno, com os olhos marejados: pela primeira vez em muito tempo, eu acordo animada para o dia. E ela não mudou o remédio, não fez nenhum exame novo, não tomou nenhum suplemento caro. Ela simplesmente mudou a estrutura do café da manhã. Quando você começa a aplicar esses 3 passos de forma consistente, as mudanças não são apenas perceptíveis. Elas seguem uma progressão muito bem documentada que eu quero descrever a você com detalhes, para que você saiba o que esperar e não desanime nos primeiros dias, que costumam ser os mais desafiadores. Nos dias 1 e 2, o que a maioria das pessoas relata é uma espécie de estranheza. O corpo está recalibrando. A janela de proteção hormonal mais longa pode gerar um leve desconforto inicial para quem está acostumado a comer logo ao acordar. O alimento fermentado pela manhã pode causar uma leve movimentação intestinal, que é completamente normal, e é, na verdade, um sinal positivo de que a microbiota está respondendo. Nessa fase, o mais importante é manter a consistência e não interpretar qualquer desconforto inicial como um sinal de que algo está errado.
Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition em 2020 mostrou que a microbiota intestinal começa a apresentar mudanças mensuráveis em sua composição já nas primeiras 48 horas após a introdução de alimentos fermentados na dieta. Minha paciente Luciana, 51 anos, disse que no segundo dia acordou com o intestino mais ativo do que havia sido em meses, o que ela descreveu como uma sensação de limpeza interna que não esperava tão cedo. Entre o terceiro e o sétimo dia, as mudanças começam a se tornar mais concretas. A maioria das pessoas relata que a queda de energia que costumava acontecer entre 1 e 2 horas depois do café da manhã começa a ser menos intensa. A cabeça fica um pouco mais clara, a digestão flui com mais facilidade. Alguns pacientes relatam que o humor da manhã melhora de forma perceptível, o que está diretamente relacionado à maior produção de serotonina intestinal quando a microbiota está mais equilibrada. Dados do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, publicados em 2021, mostram que até 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino, e que a produção dessa substância aumenta de forma mensurável quando as cepas bacterianas benéficas estão em proporção maior do que as inflamatórias. Meu paciente Antônio, 55 anos, comerciante, me enviou uma mensagem no final da primeira semana dizendo que havia conseguido trabalhar até às 11 da manhã sem precisar de uma segunda xícara de café pela primeira vez em anos. Na segunda semana, as mudanças se aprofundam. O corpo começa a encontrar um novo ritmo matinal. A levotiroxina, agora sendo absorvida com mais eficiência graças à janela de proteção mais respeitada e ao intestino mais preparado, começa a chegar às células em concentrações mais adequadas. Muitos pacientes relatam que o frio nas mãos e nos pés, que é um dos sintomas mais clássicos do hipotireoidismo mal controlado, começa a diminuir. A pele parece um pouco menos seca. O cabelo apresenta menos queda na escova. E existe uma melhora muito relatada que é especialmente significativa. A pessoa começa a acordar com um nível de energia que já não sente necessidade de ficar deitada por mais meia hora, tentando reunir forças para se levantar. Na terceira e quarta semanas, o protocolo começa a mostrar seus resultados mais expressivos. A microbiota intestinal, agora recebendo apoio consistente, está produzindo quantidades maiores das enzimas que convertem o T4 em T3. O intestino está menos inflamado, o que reduz a interferência das citocinas inflamatórias nos receptores hormonais. E o café da manhã, agora estruturado de forma anti-inflamatória e com a sequência correta, está fornecendo ao corpo os cofatores que ele precisa para manter esse equilíbrio ao longo das horas seguintes. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo de 2022 registrou melhora de 35% nos índices de energia e redução de 22% nos marcadores inflamatórios intestinais no grupo que adotou modificações similares no café da manhã. Minha paciente Márcia, 54 anos, enfermeira, me disse na consulta de 4 semanas que foi a primeira vez desde o diagnóstico 8 anos atrás que ela se sentiu reconhecida no próprio corpo. Para potencializar ainda mais os resultados desse protocolo matinal, existem alguns cuidados complementares que fazem uma diferença real quando incorporados à rotina com consistência. O primeiro cuidado é a qualidade do sono nas horas que antecedem o café da manhã. Parece óbvio dizer que o sono importa, mas o mecanismo específico é menos conhecido. Durante o sono profundo, especialmente entre as 2 e as 4 da manhã, o hipotálamo produz o hormônio liberador de tireotrofina, que é o sinal inicial de toda a cadeia que resulta na produção de hormônio tireoidiano. Quando esse sono profundo é fragmentado, seja por apneia, seja por ansiedade, seja por temperatura errada no quarto ou por luz artificial excessiva, essa produção fica comprometida e o dia começa com um deficit hormonal que o café da manhã, por melhor que seja, não consegue compensar completamente. Pesquisadores do Instituto Nacional do Sono dos Estados Unidos recomendam que o quarto esteja completamente escuro e com temperatura entre 18 e 20 graus para que o sono profundo seja alcançado de forma consistente. Uma dica prática que eu passo para os meus pacientes é usar uma máscara de dormir e desligar completamente todos os aparelhos eletrônicos, pelo menos 1 hora antes de deitar. O segundo cuidado é a hidratação matinal estratégica. Logo ao acordar, antes mesmo da levotiroxina,
Beba entre 200 e 300 mililitros de água em temperatura ambiente, nem gelada, nem quente demais. Essa hidratação inicial serve para reidratar o organismo depois das horas de sono, para preparar o trato digestivo para receber o medicamento e para estimular suavemente o peristaltismo intestinal. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition mostrou que a ingestão de água logo ao acordar aumentava a absorção de medicamentos orais em até 18%. Para quem toma levotiroxina todos os dias, isso pode representar uma diferença clínica real. O terceiro cuidado é a gestão da luz natural nos primeiros 30 minutos do dia. Expor-se à luz natural logo ao acordar, seja saindo para a varanda, seja abrindo completamente as janelas do quarto, regula o ritmo circadiano de um jeito que impacta diretamente a produção de cortisol matinal. Quando o cortisol sobe de forma gradual e controlada, estimulado pela luz natural, ele trabalha em sinergia com os hormônios tireoidianos em vez de competir com eles. Esse equilíbrio é especialmente importante depois dos 50 anos, quando o ritmo circadiano naturalmente começa a perder precisão. Pesquisadores de Stanford mostraram em 2022 que 10 minutos de luz natural logo ao acordar eram suficientes para reduzir em 24% os picos exagerados de cortisol matinal em mulheres na perimenopausa. O quarto cuidado é a moderação da cafeína nas primeiras 2 horas depois do café da manhã. A cafeína em excesso, especialmente logo depois de uma refeição pequena, estimula o eixo adrenal e eleva o cortisol no momento em que ele deveria começar a cair. Esse segundo pico pode bloquear os receptores tireoidianos exatamente quando os hormônios deveriam estar chegando às células. A sugestão é não tomar mais do que 1 xícara de café de manhã, sempre depois do café, estruturado e nunca em jejum, substituindo qualquer consumo adicional por chá de erva mate suave ou chá verde. Chegamos ao final deste vídeo e eu quero te fazer um convite simples e direto. Escolha apenas um dos 3 passos que eu apresentei hoje e aplique amanhã de manhã. Apenas um. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Pode começar estendendo a janela de proteção hormonal para 50 minutos. Pode começar introduzindo um alimento fermentado antes do café. Pode começar substituindo o pão com geleia por ovos mexidos com azeite. Escolha um, aplique com consistência por 7 dias. E depois vem aqui nos comentários me contar o que aconteceu. Cada relato que você compartilha aqui não é apenas uma história sua. É um farol para outra pessoa que está lutando sozinha com o mesmo problema e que precisa de um exemplo real de que a mudança é possível. Se este vídeo trouxe alguma clareza para você, se ele te ajudou a entender algo que estava confuso, eu te peço que clique no joinha aqui embaixo. Esse gesto ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação e que ainda não nos encontraram. E se você ainda não está inscrito, este é o momento. Clique no botão de inscrição agora e ative as notificações para que você receba toda semana os novos conteúdos que publico sobre tireoide, hormônios e qualidade de vida. Este canal foi construído com um propósito muito claro: ser o espaço que você merecia ter encontrado muito antes. Um espaço onde você é levado a sério, onde a sua dor tem nome, onde a informação é apresentada com cuidado e respeito, e onde você encontra a cada vídeo um pedaço de caminho de volta para uma versão de você mesmo que tem mais energia, mais clareza e mais vida. Você não está sozinho nessa jornada. O seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se reorganizar quando recebe as condições certas. E você merece descobrir isso por experiência própria, não apenas como uma promessa, mas como uma realidade que começa na sua próxima manhã.